Fala, trader! Nesse vídeo eu vou te mostrar um exemplo de uma operação a partir da abertura de Londres. Essa é uma estratégia que eu comecei a estudar lá em 2010 e durante muito tempo eu operei praticamente somente essa estratégia e mais a estratégia de médias móveis. Essa estratégia se baseia na ideia de aguardar o rompimento que o mercado faz a partir da abertura de Londres. Então nós sabemos que existem 4 principais sessões no Forex, tá? E que a sessão imediatamente antes da abertura de Londres é a sessão de Tóquio, onde o mercado tende a tomar um comportamento mais lateralizado. E aí, quando abre Londres, né, aguarda-se que aconteça o rompimento da máxima ou da mínima da sessão de Londres, e a partir daí espera-se encontrar uma volatilidade direcional no mercado. Tá? Então aqui nós estamos no EuroCAD no dia de hoje, e aconteceu exatamente isso. Então vou marcar para você aqui a máxima e a mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Vamos colocar essa linha de uma outra cor. Vou deixar vermelhinha aqui para você. E aí vamos tirar o raio também. Ok? Então aqui nós temos a máxima do mercado no EuroCAD até a abertura de Londres e a mínima. Tá? E aí o que acontece? Vou colocar aqui uma linha horizontal para você ver também o momento da abertura de Londres. Então aqui nessa linha vermelha, vertical, tá? É a abertura de Londres. E o que aconteceu depois da abertura de Londres? Logo após a abertura de Londres, o mercado começou a fazer o rompimento dessa região de resistência, né? Fez um rompimento aqui legal, fez uma retração, isso aqui é muito importante dentro dessa estratégia, aguardar pela retração que acontece no mercado depois de um rompimento direcional, tá? Isso é o que vai dar para a gente a compreensão de que aquele suporte, aquela resistência que foi rompida, agora está funcionando do lado contrário. Ou seja, essa era a resistência, tá? Até o momento da abertura de Londres, o mercado fez um rompimento por aqui, e aí ele voltou. Quando ele voltou para cá, esse mesmo nível que funcionou como resistência no passado, aí agora ele funciona como suporte. E a confirmação da entrada acontece quando o preço consegue ultrapassar para cima da máxima do movimento de rompimento. Vamos deixar bem claro para você aqui, aí. Muito bem. Então, quando o mercado ele fez o rompimento desse ponto, né, fez uma retração, e a continuação aconteceu aqui, ó, nesse ponto. Deixa eu pegar aqui, nesse ponto foi o rompimento. Então, no caso aqui, esse aqui é um exemplo de um setup, tá? De uma operação baseada nessa estratégia. Ó, fez o rompimento dessa região, fez a retração e o preço passou para cima da máxima do rompimento. Então aqui nós temos, esse aqui é o padrão RRC, tá? Vamos escrever RRC, caracterizado por rompimento, retração e continuação. Então aqui nós temos o R de rompimento, aqui nós temos o R, esse do meio, de retração, e aqui nós temos o C de continuação. Quando o preço passou para cima da máxima, aqui poderia ter sido uma compra no EuroCAD, tá? E um stop loss um pouco abaixo da retração. Então ficaria entrada nesse ponto aí e um stop loss um pouquinho abaixo. E aí a gente pode pensar em relação risco-recompensa ou até mesmo a questão de buscar o próximo número redondo ou buscar 100% do ATR. No caso aqui do EuroCAD, então, o rompimento foi rompimento aqui, retração, a entrada aqui. Então a gente pode desenhar ou escrever aqui, né? Aqui uma compra, tá? Buy, aqui nesse ponto, vamos colocar tamanho 16 e cor azul, ok? Aqui uma compra no EuroCAD, aqui seria o stop loss, e vamos pensar em uma relação de 1 para 1, né? Vamos pensar em uma relação de 1 para 1, que aí fica mais próximo daquilo que a maior parte das pessoas fazem. Então, o stop loss seria aqui de 27 pips, mais ou menos, e 27 pips de take teria ficado mais ou menos por aqui. Aqui vai ser o take profit de 1 para 1. E se fosse de 2 para 1? Bom, como temos 27 pips de stop aqui nesse caso, seria 54 pips de alvo. Tá? Daria praticamente um pouquinho acima aí do número redondo. Opa, estava aqui o nosso take, e aqui estaria um take profit de 2 para 1. Tá? Esse é um exemplo de uma operação de acordo com a estratégia da abertura de Londres. É uma estratégia muito bem definida,
Existem vários formatos dessa estratégia, né? Algumas variações dela, por exemplo, alguns que consideram apenas quando o mercado está lateralizado, tá? Lateralizado na seção de Tóquio. Outras que consideram somente quando o ATR está menor do que 50%. Outras que consideram a tendência anterior. Mas o elemento principal é exatamente esse: marcar a máxima do mercado até o momento da abertura de Londres, marcar a mínima e aguardar que o mercado faça rompimento, retração, continuação. Se compra aqui nesse ponto, stop loss aqui embaixo. Tá? Um primeiro alvo, primeiro take talvez aqui em 1 para 1 e um segundo em 2 para 1, para quem fizer sentido. Eu sei que aí é muito de perfil, tá? Então, esse é um exemplo de uma operação que aconteceu hoje, né? Um exemplo aqui da estratégia da abertura de Londres. E agora eu quero convidar você a dar uma olhada em outros ativos, em outros pares, enfim, e você identificar esse tipo de situação. Você vai ver que é bastante comum, principalmente na abertura de Londres, o que dá uma estratégia bem definida que vai te mostrar exatamente os pontos de entrada bem claros, bem marcados, inclusive stop loss também bem posicionado, tá bom? Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. Durante esse ano é um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e amanhã nós teremos vídeo novo para falar do mercado. Um forte abraço, fica com Deus e te vejo amanhã. Até mais.